Muito boa tarde, senhoras e senhores. Muito bem-vindos ao TV Local pelo Facebook do Jornal Dois Irmãos. Satisfação ter o senhor e a senhora aqui. Quero pedir às pessoas que estão nos acompanhando que nós estamos fazendo essa live aqui hoje. Vamos entrevistar aqui a nossa querida amiga e ex-colunista aqui da TV Local, né? Juliana Scholes, nutricionista. E se as pessoas que estão aí do outro lado quiserem nos dar uma alegria imensa, né? Assim como nós estamos tentando levar uma alegria imensa para elas, compartilhem com as suas redes aí, para que nós possamos ampliar essa rede aqui e conversar com a Juliana Scholes sobre nutrição. Uma coisa que é importante permanentemente, né, na nossa vida, né? Como comer bem, como comer de forma correta, e também nesse período aqui em que as pessoas estão mais em casa, né, estão aí confinadas, grande parte de nós todos aqui, apresentar soluções. As pessoas podem fazer suas perguntas para a Juliana por aqui, caso queiram, né? E ela vai responder. Então, eu sou Alan Caldas, este é o programa da TV Local de Dois Irmãos, e nós estamos hoje entrevistando essa pessoa que é muito querida de toda a comunidade aqui, nascida aqui, né? Local, né? E que vai responder assuntos para nós. As pessoas podem mandar pergunta, né? Estou mandando a Sônia Kunst, está perguntando quando poderão abrir as portas para trabalhar. Boa pergunta, Sônia. Não é bem. Não sem responder. Não, essa eu acho que ela não responde, mas de qualquer maneira, muito obrigado pela resposta e vai participando conosco aqui, Sônia, e todas as pessoas vamos tentando fazer um compartilhamento para que fique mais bacana ainda. Juliana, tô bem-vindo, retornando então aqui à TV Local. Agora um pouquinho mais de tempo, daí a gente consegue, né? Juliana, uma pergunta assim direta, né? Só para que as pessoas que ainda não te conheçam, que é raro aqui na cidade de Dois Irmãos, né? Tu nasceste em Dois Irmãos e te formaste em nutrição, é isso? É isso mesmo, já sou nutricionista há alguns anos, nutricionista esportiva e também nutrição funcional. Eu atendo exclusivamente atendimento clínico, essa parte de atendimento individual, assim, desde sempre, vamos dizer assim. Então, tu tá há quanto tempo no mercado de nutrição já? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E o que é uma nutricionista esportiva? É que aí que tá, a gente tem muitos mitos do que é a nutricionista esportiva, fica pensando naquele cara da academia, mas não, para mim nutrição esportiva é falar exercício físico, é saúde. Então eu como nutricionista não tenho como falar sobre saúde se eu não estiver falando sobre alimentação e exercício físico. Então eu acabei indo para essa área porque eu quero falar sobre saúde e não é uma ou outra coisa, são as duas coisas juntas. Sim. E no momento que a gente tá, o principal que as pessoas precisam ter, o que é? Saúde. Porque não tem. A gente está agora no momento que eu brinco. Parece que agora a gente vai sair daquele que a nutrição e o esporte vão ser para aquele momento estético e dizer, não, mas espera aí, vamos cuidar da saúde, porque é isso que a gente precisa. E eu brinco que ainda mais agora a nutrição esportiva, né, tirando aquela modelozinho que a gente cria, vai começar a ter um foco muito maior, porque as pessoas vão ter que começar a pensar na saúde, porque vai ter coisa mais importante do que agora, saúde. Aliás, ninguém nem se imaginava que a saúde era tão importante, né? Porque quando a gente tem uma coisa, não dá tanto valor, não né? Dá tanto valor. No momento que se perde isso, é que se começa a ter a verdadeira noção do que aquilo significa. Justamente, né? Porque agora as pessoas não têm como fugir disso. Ou as pessoas olham, tanto é que quem é que está sendo o maior problema, vamos não dizer problema, mas que está sendo o foco das redes de saúde. Pessoas da terceira idade, porque não tem já uma saúde plena, e pessoas com alguma doença que podem acarretar. Mas também acontece, não ter doença não significa ter saúde, meu povo. Uhum. Que é o que está acontecendo. O pessoal está vendo gente morrendo, jovens sem doença, mas não significa que elas sejam saudáveis. Sim. E aí que vem a brincadeira. Mas isso é horas falando sobre isso. Horas. Juliana, a Val Alves aqui está perguntando, isolamento vai até quando? Olha. Acho que essa ela também não consegue responder. Val, mas obrigado pela presença aqui. Compartilha com a tua rede aí para nós, por favor. Juliana, todo mundo está se perguntando, nesse período, o que é que eu devo comer? Tem alguma diferença desse período de outro? Aí que vem a brincadeira. Não teria, mas as pessoas não cuidavam antes, agora quem não cuidava vai ter que cuidar. E eu brinco assim, as pessoas ficam, mas Juliana, a gente está em isolamento, a gente não pode ir no mercado. Mas justamente, agora é hora de se planejar e fazer o básico. Juliana, como assim o básico?
Eu brinco, é o arroz com feijão, é os legumes. Sabe aquilo lá que todo mundo sabe que é saudável? Sim. Agora é hora de se planejar, ir no mercado. Eu brinco, comer o que nossos avós comiam. Esquecer a pizza, esquecer as outras coisas, porque isso não vai acrescentar nesse momento. Então, assim, não é a hora agora da gente pensar assim, mas eu tô em confinamento, eu tô chateado, eu vou comer isso. Não, agora é a hora de cuidar e comer o básico. Eu brinco, você não tem... Eu brinco que tem 1000 invencionismo, principalmente agora com o pessoal olhando na internet, esquece o invencionismo. Eu sempre brinco, é o arroz com feijão, um belo prato de salada, aqueles vegetais que às vezes a gente bota de lado, é hora de botar no prato, metade do prato. A Christine Groth, farmacêutica aqui também, né? Que maravilha, adoro os nutricionistas, parabéns, Juliana. A Christine tá comendo certinho, né? Mas tem gente que cuida bem ali. Ela tá em forma, vamos dizer assim, olhando visualmente, né? Não, mas ela se cuida. Visualmente, né, querida Christine, né? Escuta, as pessoas têm te perguntado muito essas coisas de diferença de o que se fez antes, o que se fez depois, o que se faz agora, Juliana? Aí que vem a brincadeira. A gente sempre tem que pensar o que a pessoa fazia antes. Mas assim, o pessoal, mas Juliana, eu já não cuidava antes, agora nesse meio dessa loucura toda não tenho cabeça pra ir. Pessoal, a gente não sabe quanto tempo isso aqui vai durar. E não tô nem dizendo isolamento, não vamos entrar nesse critério. Então, se vocês puderem mudar agora, vamos pensar no inverno. O que se cuida no inverno mais? A gente come mais frutas cítricas para não pegar gripe. Querendo ou não, o coronavírus é um tipo de gripe, então vamos cuidar como se fosse uma gripe. Então vamos cuidar, vamos comer, eu brinco, comida de vó, vamos fazer uma sopa de legume, vamos aproveitar o friozinho. Vamos fazer uma sopa bem caprichada, não sopa de capelete, eu tô falando de sopa de legumes, aquele franguinho. Não a boa. Pode botar junto com os legumes, vamos dizer assim. Vamos trazer as frutas cítricas para aumentar a questão imunológica. Eu vejo muita gente... Numa sopa, o que é cítrico, Juliana? Ali daí eu botaria as frutas, tipo como uma sobremesa. Tá. O cítrico seria a sobremesa. Sobremesa. Na sopa, o que tu indicas? Tudo. Eu brinco que sopa é tudo que tu tiver dentro da geladeira, eu já botei numa sopa. Eu brinco, vamos lá, abobrinha, moranga, um brócolis, tem gente que gosta de botar um tomate ali no meio. Pegue os legumes e coloquem todos que vocês gostam. Mas Juliana, qual é o mais interessante? Não existe isso mais. Cada legumes tem. Olha pro teu, o que tu gosta mais? Vai lá, faz aquela coisa que fique gostosa. Mas o fulano disse que é melhor eu comer couve. Mas se tu não gosta de couve, não vai adiantar nada tu colocar a couve ali. Então eu sou do tipo assim, olha para as cores e tenta fazer o mais colorido possível. Ainda mais em época que a gente não pode estar tanto circulando. Em vez de pegar coisas que estragam muito rápido, por exemplo, couve, rúcula, vamos para esses vegetais que duram mais tempo na geladeira. Por que não um brócolis, uma abobrinha, um pimentão, um pepino, dura mais tempo? Vamos ser eficientes na hora até para evitar de ir no mercado tantas vezes, né? E perdas também, né? E perdas. Eu brinco assim, ainda sou da teoria. O que ficar na geladeira meio murchinho, vira sopa. Bota tudo se tiver meio murchinho. Que tiver para ir para a banha, vai para a sopa. Justamente. A gente brinca quando vai cozinhar, isso aí tá prestes a ir para a banha. Bota dentro da tua sopa. Larga para a sopa e vai lá. Eu brinco, no verão vira suco e no inverno vira sopa. Não tem como errar. O legume tá um pouquinho meio... Sabe aquele quando ele tá meio murchinho, que não vai mais para salada? Joga numa sopa que fica. Até alface vai para salada, vai para sopa nessa hora. É indiscutível, Juliana, que as pessoas quando estão angustiadas, elas querem comer mais, né? Com certeza. Tu reparas isso na cidade? É como normal, um todo? é questão de ansiedade. A gente está numa situação que a gente não sabe, as pessoas estão muito do que vai acontecer. Qual é o dia de amanhã? Ninguém sabe, e né? eu brinco assim, eu sou um pouco cruel nesse ponto. Mas Juliana, o que eu posso fazer para comer nessa hora? Nessa hora a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Porque assim, uma coisa eu ia dizer, é 1, 2 dias, 2, 3 semanas, talvez essa angústia se estenda, sei lá, 2, 3 meses, porque a gente não sabe como vai ficar o mercado. Então, nessa hora, não dá para ficar comendo as paredes. É comer o que precisa comer. Mas, Juliana, eu preciso comer uma coisinha. Vai para as frutas, vai para um legume assado. Eu brinco assim, como assim, Juliana? Literalmente, pega uma moranga, pica ela e assa ela. E vai comendo ela como se fosse um snackzinho. Por que não? É frio, é gostoso. Mas Juliana, eu não gosto, eu prefiro doces. Mas daí é que não dá. Porque a gente precisa pensar em colocar nutrientes para o corpo e não calorias. Porque senão
Além de ficar doente, a pessoa vai ficar com sobrepeso. E daí o que acontece? Pode ficar doente também, né? Sim, vai com duas. Temos duas aqui, José Luiz de Ávila, parabéns Juliana, 100% Nutri do Esporte. Márcio Neide, por outro lado, fazendo uma pergunta terrível. E para as demissões que estão acontecendo, tem algum remédio? Não tem, mas eu brinco assim, é hora de economizar e não comer besteira, porque eu digo, o caro não é o arroz com feijão, então por isso mesmo que agora a gente tem que cuidar da Filhos saúde. de Dunga tá dizendo aqui, muito chá de boldo, né? Justamente. E Elisandro Nunes Cortez, grande Juliana, ótima profissional, parabéns. Só estou te mandando muitos abraços aqui, né? Então, eu tenho um público ali da corrida que eu tô o turno, a Daiane Bielès, que está junto contigo, Sérgio Zanunes, quando os bar podem abrir, tá? Eles estão te tirando aqui. Vamos aqui, ó, vamos falar sério. Álcool baixa a imunidade. Quem não quer pegar gripe não é a melhor opção. Ai. Bom, as pessoas estão, de qualquer maneira... Uma coisa importante, que, entre outras aqui, Juliana, que, por exemplo, as crianças também estão em casa. Sim. E criança em casa... É uma quebra de rotina total. É uma sem rotina mundial, né? Sim. E só agora a gente vê como os professores são queridos, né? Poucas vezes se viu que os professores eram tão queridos. Mas a pergunta é a seguinte... Em casa, a criança vai ter hábitos alimentares diferenciados do que ele tem lá. O que tu recomenda para as mães e pais que estão com seus filhos quarentenados? Aí que tá. O que eu digo? Uma criança, ela vai gastar mais energia, ela vai demandar mais calorias, porque ela vai precisar. Eu brinco assim, tem que oferecer para as crianças o que elas precisam comer. Como assim, Juliana? O que precisa? A criança precisa comer, eu brinco, arroz com feijão, frutas, legumes e um a mais. Então, assim, vamos pensar detalhe. Vamos oferecer um iogurte, uma fruta, coisa que ela goste também. Vamos fazer uma pipoca daqui a pouco, um bolo de banana integral. Por quê? Porque depois ela não volta com a rotina totalmente bagunçada. Eu acho que o mais importante nessa fase é manter o máximo possível de adultos e crianças na rotina. Eu vejo o pessoal mudando muito a rotina e depois volta, né? E daí as crianças não vão dormir mais no mesmo horário, não vão acordar mais no mesmo horário. Então, assim, se eu puder dizer, vamos fazer os lanchezinhos assim, com a fruta, com as castanhas, um iogurte, e depois vir com outro lanche a mais. Ou até mesmo botar a criança para preparar junto. Vamos fazer uma pipoca só com sal, em vez de explicar para ela, porque eu brinco... Nada de manteiga? Não, eu acho que um pouquinho dá. Eu brinco assim, a diferença do remédio e do veneno é a quantidade. Um pouquinho de manteiga para fazer uma pipoca, será que é problema mesmo? Se a criança comeu uma fruta, comeu um amendoim, comeu o que tinha que comer, será que aquela pipoquinha daqui a pouco com até mesmo um melado, só que ela fez o que tinha que ser feito? Eu brinco que nem nós, faz o que tem que fazer e depois dá uma recompensada, vamos dizer assim, porque é uma época muito atípica, só que nutricionalmente, primeiro tem que dar os nutrientes que a criança quer e depois o restante. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Justamente porque é uma situação muito atípica. Então, eu brinco assim, eu não sou daquelas nutricionistas, não, tem que fazer aqui assim, certinho. Claro que meus clientes não escutem isso com eles, eu sou um pouquinho mais... Mas eu digo que não pode ser nem o 8, nem o 80, não é bem assim, porque senão a cabeça não funciona. Marlene Chagas te mandando um abraço, Samara Gil te faz uma pergunta horrível. Álcool baixa a imunidade? Baixa. Putz! Tem muita gente, eu brinco que tá botando um vinhozinho, uma cervejinha. Agora terminou a entrevista essa moça aqui. Pior que sim, eles estão relacionando isso Donizete Aparecido da Silva, adorei as informações para se cuidar melhor e ter uma vida saudável. Marlise Firo, todas as pessoas estão mandando aqui, muito obrigado, né? Eu não consigo ler todas aqui, mas de qualquer maneira, maravilhosa, assim. E escuta, tu falaste uma coisa que chama muito a atenção, as crianças em casa, elas estão precisando de uma energia brutal, né? Porque elas estão confinadas ali. Meu menino ontem, de 8 anos, ontem, ele resolveu fazer uma performance de ninja. Ficamos 1h30 lá de ninja, quase eu
tive quase ser levado pro hospital, né? De tanto cansaço que ele te mata, justamente. né? E o que eles consomem, mas não gastam tanta energia. Isso pode gerar uma espécie de um aumento de peso, uma coisa assim? Justamente, é que a criança está acostumada com... Eu brinco, o corpo humano foi acostumado a produzir muito. E esse confinamento está causando para nós. A gente produz endorfina com isso. E daí o que acontece? Se eu não tiver exercício físico, atividade que movimente o meu corpo e desenvolva endorfina, ele vai buscar outras coisas. O que é? Comer um açúcar, comer um bolo. Então as crianças, além de não estar conseguindo gastar e produzir aquela endorfina, que é dos jogos, das brincadeiras, eles vão buscar aqui. Então o que eles vão fazer? Vão comer besteira e daí vão automaticamente ganhar peso. Por isso assim, ó, nessa hora, eu brinco, tem agora uns videogames que estimulam para reproduzir esportes. Eu brinco assim, a gente tem que ver até que ponto fazer uma caminhada ao redor do prédio, ao redor da casa com a criança, para pelo menos... Eu falo isso para adultos também, isso não é só para criança, adultos também tem que se movimentar. Mas criança, ela tem, e se ela não conseguir produzir essa endorfina com o exercício, com a atividade física, ele vai buscar na alimentação. E daí vai dar esse sobrepeso, e daí depois, porque as escolas ainda até final do mês não vai ter nada, né? Então, e eu digo assim, ó, tem situações, eu vou dar um exemplo, meu irmão mora em Portugal, até julho não retorna as escolas lá. E provavelmente aqui também não. Nós ainda não vamos chutar nada, né? Não vamos chutar nada, mas o que eu quero dizer? A gente tem que trabalhar com rotinas, e até mesmo, daqui a pouco, parar o pai e a mãe, é tão fácil dizer isso porque eu não tenho filho ainda, parar do lado e fazer com eles, mesmo que seja para estimular eles a fazer, porque eu brinco assim, a atividade física agora vai ser o que vai manter a cabeça também no lugar, né? Filhos de Dunga, tá perguntando, e nós estávamos assistindo programado, já fala sobre isso, não pode esquecer de tomar sol. Justamente, eu brinco assim... É a vitamina D que se fala? É a vitamina D. O que acontece? A gente está falando de imunidade, tá? O corona, o Covid-19, ele é mais um vírus, né? Então a gente precisa tratar ele como uma doença, só que a gente tem que pensar em sistema imunológico. O que acontece? Para o nosso sistema imunológico, a gente precisa de todas as vitaminas, todo o sistema como um todo. E um delas é a vitamina D, que é um precursor de hormônio. Só que a vitamina D, a gente não consegue... É chamada de vitamina, mas não é uma vitamina. É um outro composto. A gente precisa dele, só que ele não é consumido por alimentos. É consumido através do sol. Só que daí o que aconteceu? O pessoal escutou essa informação, foi para a farmácia correndo comprar vitamina D. E daí as pessoas deficientes de vitamina D, grávidas, que precisam tomar... Suplementando, não tinha mais. Então assim, o que tem que fazer? Eu até uso eu como exemplo. A minha vitamina D eu consegui aumentar, né? Eu fiz os exames semana passada. O que eu faço todos os dias? Sabe a sacada do prédio? Ficamos lá 15 minutinhos por dia sentado. Tem um horário para isso, Juliana? Todo mundo fala ao meio-dia. Justamente, é entre 10 e 2 da tarde. Aquele horário que todo dermatologista quer nos matar, que a gente não deve ir, é esse horário que a gente absorve melhor. E detalhe, ao redor dos olhos é melhor. Então, é sem protetor solar, sem nada, é literalmente expor. Mas Juliana, eu não quero expor o rosto, porque eu vou ter mancha. Expor a parte interna dos braços, que é mais clara, mas tem que se expor. Não precisa ser todos os dias, pode ser de 3 a 4 dias na semana, porque ele é acumulativo, ele não é uma vitamina que tem que ser tomada todos os dias, tá? Então, vai ter e fora que a gente está vindo com o inverno, automaticamente está falando de imunidade para outras doenças. Tem tempo também de exposição ou não? 10, 15 minutinhos. 10 ou 15 minutinhos. Claro, eu tô sempre falando de pessoas sem deficiência, tá? Pessoas com deficiência de vitamina D tem que suplementar. Mas, Juliana, como eu sei disso? É só fazer um exame de sangue mesmo para isso. E daí suplementação a mais. Não é uma vitamina, ela é uma precursor de vitamina. É um precursor, uma outra coisa. Ele é um composto um pouquinho diferenciado, mas é porque ele faz ressíntese, ele tem todo um químico muito semelhante. Mas a pessoa que descobriu, na época, identificou como sendo uma vitamina. Donizete Aparecido da Silva, muitas vezes eu almoço, mas não janto. Isso faz mal à minha saúde? Depende. Eu sempre digo assim, a diferença é que tu tem que pensar assim, será que fazendo uma refeição por dia, tu colocou tudo que o teu corpo precisa? Tu tem que entender que fora a gordura, o nosso corpo não faz estoque de nenhuma vitamina, tá? Eu brinco que o nosso corpo é muito sacana, ele não estoca vitamina. Só estoca gordura. Só estoca gordura. Então, assim, eu brinco assim,
Tu tem que analisar, aquela refeição foi completa o suficiente para eu ter todos os minerais, todas as proteínas, tudo que eu preciso? Mas Juliana, o que seria isso? Eu preciso comer fruta, eu preciso comer legumes, eu preciso comer uma carne, alguma proteína, ovos, alguma coisa assim. Será que eu botei umas castanhas ou amendoim, uma gordura boa, um abacate, um azeite? Se a gente for ver, normalmente a gente não consegue botar isso numa única refeição. Um cálcio, um iogurte, geralmente uma refeição não é o suficiente para isso. Então, às vezes é melhor diminuir essa refeição no meio-dia para daqui a pouco jantar. Muita coisa que alemão fala, que comer pão de noite não é jantar. E tá jantando igual, só não tá botando todos os nutrientes que precisa pôr. Tu vê, os alemães falam, quem faz o pão é os italianos. Né? Mas coisa de alemão dizer que não janta, vai estar comendo pãozinho de noite, né? Pãozinho, café com leite de noite. Tá que nem uma tia minha que nunca comia, só beliscava, mas beliscava o dia inteiro. Justamente. José Luiz de Ávila, que o Ávila perguntou, Juliana, os treinos continuam, mas a ansiedade de não ter provas, corridas, né? Pode gerar uma confusão no nosso organismo. Ele está te fazendo uma pergunta profundíssima aqui, né? Não, mas é realmente, o pessoal que treina e tudo mais, as provas vão ser só para o segundo semestre. Para o corpo pode ser meio confuso, mas eu digo, nessa situação, para nenhum corpo vai ser algo natural, porque a gente está saindo de uma situação natural nossa, de atividade física, de trabalho, de estudo, então para ninguém vai ser natural isso aqui. A diferença é, por isso que eu digo assim, ó, se é um momento para a gente tentar manter o máximo de rotinas, é agora. Ou melhorar até a rotina. Coisas que não cuidava antes, começa a cuidar, porque eu brinco, isso aqui vai se estender por mais tempo. Mas o pessoal das provas tá apavorado. Todo mundo está falando que, todo mundo tem falado aí, conversado sobre que os idosos são um grupo de risco mais elevado, porque biologicamente a imunidade vai baixando, né? Então, eles provavelmente têm que ter um cuidado redobrado na questão nutricional e de alimentação dele. O que tu sugeririas para essas pessoas que estão no grupo de risco por idade? Eu vou dar um exemplo. Meu pai já tem 73 anos, minha mãe 68. Já? Sim, é que eu sou a mais novinha da família. E o que acontece? Eles são um grupo de risco. Eu falo com eles todos os dias, perguntando, estão comendo? Ou foi semana passada, eu estava falando com eles moram em Florianópolis, mas eles estão isolados em casa e eles não estavam se expondo ao sol. Então, se eu puder dar rotinas que tem, hidratação, não esqueçam, é imunidade. Eu brinco assim, é como se os pais, agora que são os vovozinhos, sim, que diriam para um filho que tem que tomar água, que tem que descansar, que não tem que olhar notícia ruim, porque eles escutam todas as notícias ruins, vão ficar doentes só por causa das notícias ruins. Tem que se expor uns 10, 15 minutinhos no sol. Esquece o câncer nessa hora, porque daí não querem tomar sol por causa do câncer. Dá uma volta no prédio, no pátio da casa, para movimentar as pernas e comam comida. Esqueçam de ficar beliscando, daí comer uma bolachinha, come isso, não. Se for para sentar, vai comer comida, vai fazer um omelete, vai fazer um legumezinho. Tentem sair dessa coisa do beliscar, porque daí eles ficam tão ansiosos, eles estão com tempo, mas na hora de cozinhar não estão cozinhando. Mas Juliana, não tem quem me ajude. Pede para alguém e comprar legumes, vai fazer uma sopa completa. Tentem trazer aquilo que vocês falariam para um filho de vocês para fazer por si só, porque não tem, a imunidade deles vai ser mais atingida, só que daí o cuidado tem que ser o dobro. Esquece de açúcar, diminuir o máximo possível, porque daí a gente está falando de uma pré-diabetes, porque eles são suscetíveis a tudo, né? Eu tô falando de um conjunto de coisa que pode vir. Pode não pegar o coronavírus, mas com a ansiedade pode vir uma pressão. Esquecem de comer embutidos, porque eles adoram comer um embutido, uma linguiça, alguma coisa assim. Eu brinco assim, não tem em casa. Eu brinco que nem alcoólatra. Alcoólatra não vai ter cerveja em casa. Se gosta de doce, se gosta de um embutido, já não tem em casa. Pra quê? Pra não comer. E não pede pra ninguém trazer também. Ninguém traz isso pra casa. Não pede que ela entrega, pelo amor de Deus. Mas eu brinco assim, e uma coisa que idosos têm que cuidar, dar uma caminhadinha, não fora de casa, porque eu tô vendo muito idoso caminhando por aí, não é fora de casa, é subir escada, é trabalhar, porque é uma doença que afeta muito a questão pulmonar. Então, estimular um pouquinho a questão pulmonar para ter capacidade física
para essa doença que daqui a pouco afeta um pouco mais a questão dos pulmões também, né? Ter coração ali para dar uma aguentar. suportada. Esse é o problema dessa doença. O corpo do idoso já não tem a capacidade de aguentar o baque. Por isso que eu digo assim, exercício físico, as pessoas têm que olhar um pouco diferente. Porque a maioria das pessoas que tiver capacidade de aguentar esse baque todo, daqui a pouco estão melhores preparadas. Juliana, sob o ponto de vista nutricional, homens e mulheres, tem diferença na alimentação necessária ou não? Não, algumas coisas daí são muito particulares daqui a pouco com fases. Por exemplo, assim, grávidas, por exemplo, não entram no grupo de risco, elas não entraram, elas não foram enquadradas, algumas associações estão, mas daí a gente tem uma questão nutricional, que daí a gente tem que suplementar vitamina D e ácido fólico nessa fase, agora mais ainda, então tu aumenta a dosagem delas de vitamina D, porque o sistema imune delas fica, mas assim, se não tiver nenhuma particularidade na questão imunológica, não teria essa diferença, daí a gente está falando de particularidades por outros motivos, daí seria em outras situações, mas não nesse caso imunológico não, a diferença não se aplica tanto. As pessoas quando estão em casa, normalmente nesse período que elas não estão trabalhando tanto, elas estão presas, digamos assim, e não fazem vão dormir mais tarde. Sim. Né? Dormindo mais tarde, acorda também mais tarde. Acordando mais tarde, muita gente, aspas, não toma café e deixa para almoçar direto. Sim. Isso é um problema, Juliana? Não necessariamente, não vejo. Eu acho mais problema a quebra da rotina, tá? Porque eu brinco que isso aqui a gente não sabe, de novo, quanto tempo vai durar. Mas eu brinco assim, não tem porque uma pessoa, o café da manhã não é mais importante do que o almoço ou a janta ou tanto faz. A diferença é quando for quebrar o jejum, né? Eu estou um tempo sem receber nenhum nutriente no corpo, eu for necessário, precisa. Então o que o pessoal faz? Eu vou fazer uma massinha com queijo. Isso não é almoço, entendeu? Então, eu não tomei café da manhã, vou comer um prato super colorido, vou colocar essa mesma massa, mas vou fazer uma carne moída, magrinha, tudo mais, vou botar todos os legumes ao redor, eu não vejo problema algum fazer essa quebra, desde que forneça o que o corpo precisa. O problema é que o pessoal acorda daí meio-dia, vamos lá, 11 horas, eu vou comer um pãozinho aqui com uma manteiga e um cafezinho, é isso aqui que vai ser meu almoço. Ou, pior ainda, pro desespero de toda nutrição, fazer um miojo. Daí não, isso não é comida. Eu brinco que isso não é. Eu sempre digo assim, é o que os nossos avós identificariam como comida. É isso que tu tá comendo quando tá acordando? Beleza. E eu brinco, se tem gente que... Eu tenho cliente que 8 horas da manhã tá comendo batata, carne, sem problema nenhum. Isso daí é conforme o paladar de cada um. Juliana, e a questão de, por exemplo, vai deitar meia-noite, a última hora que jantou é às 7 horas, 8 horas da noite. Aí não comeu nada das 7, das 8, vai acordar lá pelo meio-dia, vai ficar 20, 12, 13 horas sem comer. Isso é um problema? Não. Hoje já se mostra, esses são os jejuns orgânicos que a gente chama, tá? Teoricamente a gente só está fazendo repouso se o corpo não está sofrendo por causa disso. Tu não tem perda de concentração, não tem tontura, não tem uma hipoglicemia, a princípio o teu corpo está adaptado a isso. Sim. Eu só digo assim, tu não pode forçar o corpo a isso. Se isso causa qualquer desconforto, muitas vezes de concentração, que a pessoa vê que não está se concentrando tanto no trabalho, alguma coisa assim, daí eu já... o corpo está dizendo, o corpo é muito inteligente nessa hora, ele dá sinais do que tem que fazer ou não. Eu não como porque não deu tempo, daí isso não é um jejum orgânico, é porque tu forçou a barra dele mesmo. Então tu tem que analisar o porquê que tu tá fazendo não tem fome, o corpo tá bem, tá se sentindo bem. Não há problema. Eu não consigo fazer isso, né? Mas tem gente que consegue. Mas, por exemplo, crianças, nós temos crianças com sobrepeso hoje, muitas crianças com sobrepeso, né? E se elas não comerem de manhã e ficarem tanto tempo comer, também não é um problema isso? Aí que tá, a gente sempre tem que analisar, por exemplo, assim, tu fazer o jejum e não comer a mais por causa disso é uma coisa. Agora, eu fazer geralmente acontece, pessoas com sobrepeso muito alto, geralmente elas só fazem 2 refeições, só que elas fazem uma refeição muito grande. E eu brinco assim, nosso corpo ele é como se fosse um copo cheio. Eu tenho nessa refeição isso aqui que eu consigo absorver. Se eu for botar o que não consumir nessa refeição, nessa outra, eu vou transbordar. O que vai virar? Gordura. Então, se eu sobrecarregar nessa única refeição muita coisa,
Tudo que meu corpo achar inútil naquele momento, ele vai para onde? Estoque de gordura. E aí que vem o problema. Muitos nutricionistas gostam de fracionar para quê? Para os nutrientes serem absorvidos, para não ter acúmulo. Eu brinco assim, sabe aquele cara magro de ruim que come o tempo todo? Por quê? Mas tu nunca vê ele comendo um pratão, ele sempre está comendo uma coisinha. E, sério mesmo, muitas pessoas com sobrepeso comem geralmente 2 refeições por dia, mas daí eu brinco que é... De pedreiro. Pessoal, prato e pedreiro. Transborda o copo, transbordando o copo, o que acontece? Estoque de gordura. E daí tu não tem fome de tarde, daí vira uma consequência, né? O Douglas Gill está te perguntando, tomando os cuidados como higienização e evitar aglomerações, não seria melhor para a saúde de todas as academias da cidade voltarem a funcionar? É um assunto polêmico, mas assim, o que acontece? Dificilmente tu consegue controlar. Acho que foi a prefeita de Novo Hamburgo, ela comentou sobre isso. Grupos pequenos, tipo academias que trabalham com 2, 3 atendimentos, ela entende que pode voltar aos atendimentos, vamos dizer assim. Mas eu brinco assim, a gente está falando com a grande população. No momento que tu falar que vai poder ir para academia, o que vai acontecer? Às 6 horas da tarde aquela academia vai estar lotada. E as academias vão estar com as mãos atadas porque ele não vai poder selecionar quem pode e quem não pode, né? E daí, como é que tu vai selecionar quem pode ou quem não pode? É afastamento social? Mas tu não vai conseguir. Então, em grande escala, eu não vejo como as academias vão poder se organizar sem favorecer um ou outro, né? Por isso que eu entendo o não abertura. Na teoria, poderia. Na prática, tu não tem como aplicar isso comercialmente falando, vamos dizer assim. O que de mais importante uma nutricionista poderia dizer para as pessoas nesse momento de confinamento? Eu vou te dizer que, por incrível que pareça, as pessoas não querem inventar moda. Não querer ler muito sobre nutrição. Eu brinco assim, é pegar o básico que elas ou faziam ou deveriam estar fazendo, que é olhar os alimentos, qual é a propriedade que é necessária. Mas Juliana, eu não gosto de legumes. Não é questão de gostar ou não gostar, é precisar comer. Eu brinco que a gente não gosta de pagar imposto, e paga, não paga? Mais ou menos isso. A alimentação, as pessoas têm que parar de olhar como sendo uma coisa que elas têm escolha. Elas não têm escolha, elas têm que comer o que o corpo delas precisa. E agora a gente não está falando de abdômen tanquinho, não estamos falando nada disso, a gente está falando de saúde. Eu brinco assim, é olhar para o teu filho, se ele tivesse doente, o que tu ofereceria para ele? Agora ele não está doente, eu vou oferecer a mesma coisa para quê? Não para ele não ficar doente, é para ele ter saúde, para se tiver doença, o corpo dele... Eu brinco que eu falei essa frase para meu pai teve câncer e meu pai estava muito assustado, ele disse assim, Juliana, mas agora eu tô com câncer, eu olhei para ele, mas tu tem saúde para passar pela doença. É isso que as pessoas agora têm que pensar, elas têm que ter saúde, tanto mental quanto física, que é o corpo que vai aguentar. Então, se eu puder dizer, olhem para os alimentos e ver o que eles fornecem de nutrientes e não de conforto físico. Sabe aqueles mimos que a gente faz? A gente tem que parar de olhar os alimentos como sendo só uma coisa de nos agradar. Agora a gente tem que olhar e se nutrir. Sim, eu sou chata nisso. Eu não falei, não. Eu sei que as pessoas vão pensar nisso. Eu não falei, porque não. É bom escutar isso às vezes. Porque é bom comer comida boa, né? É bom comer comida boa, mas às vezes a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Tem que ter a comida necessária. Eu brinco também. que é a história da comida de hospital. O pessoal tá apavorado aqui que tu falou que o álcool estraga. Agora eu também. Eu brinco que pra mim é fácil. Um aqui até mandou dizer, eu já desliguei entre... Eu brinco que eu não bebo, daí pra mim é fácil falar isso. Sim. Eu estava em Portugal uma vez, perguntei para um garçom, esse vinho aqui é bom? Ele é ótimo. Digo, e esse aqui também é muito bom. Digo, e esse? Igualmente bom. Daí eu olhei pro sujeito assim e digo, nossa, restaurante de vocês só tem vinho bom? Ele, não, é que eu não bebo. Mas é justamente essa. Eu sou desse time. Então eu tenho... Jantar ou não? Eis a questão. A gente tem que tirar aqueles mitos que jantar é problema. É a quantidade. Então assim, vamos lá. Eu fazer um franguinho assado no forno com uns legumes, um arroz integral, qual é o problema? Agora eu comer uma pizza, é um problema? Por que é um problema daí? Por causa da carga energética que tu vai ter. Tu vai ter uma sobrecarga energética num horário que tu não precisa mais de energia. Qual é o horário que tu precisa mais de energia? Para
tuas atividades durante o dia, certo? Sim. De noite, teu corpo precisa de descanso, ele precisa de nutrientes para um repouso, mas ele não precisa de uma demanda energética. Então eu sempre digo, as nutricionistas, as pessoas optam por reduzir nesse horário, porque teoricamente é o horário que tu menos precisa de energia. Mas eu tenho clientes que trabalham à noite, então eles batem um prato de pedreiro antes de ir trabalhar, daí tá tudo certo. Na verdade, o que ocorre na noite é que o horário bacana, se a pessoa está em casa, está com a esposa, está com a família, está comendo, vai ter se torna um ritual, né? Ritual. O meio-dia é, na verdade, um lanche, né? lanche. Tanto que as pessoas em inglês se fala lunch, né? Justamente. Para nós aqui, mas então a janta parece tão agradável, só que daí não pode isso. Não é que não pode. Não É que sempre com a janta vem um vinhozinho, né? Só que aí que vem, o teu corpo não precisa de tudo isso, porque nessa hora o que ele precisa de repouso. Tá entendendo? Que se tu der muita informação para esse horário, ele vai descansar ou vai processar a tua alimentação antes de dormir. Ele vai estar ocupado com isso aqui. E às vezes eu brinco até com criança, dá um chocolate para uma criança de noite para tu ver. Ela vai gastar essa energia, tu não vai fazer ela dormir nunca mais. Por quê? Porque tu deu açúcar, forneceu energia para ela. Acordou, criatura. É a mesma coisa o teu corpo. Pensa que tu dá muita energia. Ah, mas Juliana, eu ganho sono depois, mas o teu corpo está trabalhando. Então às vezes a tua noite vai ser toda bagunçada porque teu corpo está trabalhando, ele está tentando digerir. Então é mais questão de qual é o propósito de fazer uma refeição. Eu brinco que nutricionista fala em propósito. Qual é o propósito? Fisiologicamente eu não tenho interesse nenhum em botar muita energia para uma pessoa antes de dormir. Sim. Mas por isso que daqui a pouco sim. Por que não fazer um ritual? Em vez de fazer uma sopa de capelete com queijo, vamos fazer uma sopa bem completa de legumes. Juliana, deixa eu só te fazer uma pergunta assim. Qual é a tua bronca com a sopa de capelete? Porque é bom sopa de capelete. Não, por isso ela é muito boa, mas nutricionalmente tá. Qual que ela fornece de nutrientes? Massa e o mínimo daquela carnezinha que tem lá no milho. Agora vamos comparar. E o molho? Tá, mas assim, vamos comparar aqueles legumes todos coloridos, com um frango bem feitinho. Pensa na riqueza disso, aquela sopa feita com calma. E aí? Pro corpo, tu concorda comigo? Uma coisa é pro paladar, sim. outra coisa é pro corpo. E eu digo assim, um sábado de noite, uma bela sopa de capelete, tudo bem. Mas no dia a dia, nutricionalmente, vai fazer falta. Ou vamos então pegar essa sopa de capelete e vamos botar uns legumes nessa sopa. Sim. Que geralmente não tem, né? Tem um caldinho perdido ali. Os italianos que fazem agnoline, né, eles até colocam isso, né? A nossa aqui, que é capelete, eles não botam, né? Não botam. Mas os italianos fazem aiolini. No aiolini tem... Ele é pequenininho. Pois eles tiram, né? Eles Mas diluem, caldo, mas está lá no caldo, né? Tá lá no caldo. Juliana, olha, muito obrigado pela tua participação aqui. Tenho certeza que as pessoas adoraram. Muita gente te mandando abraços aí, carinhosos, né? Nós fizemos essa entrevista contigo porque tu é uma pessoa tão da cidade, né? Tão parceira aqui do jornal também, já em outras épocas, né? E que nós sabemos que é muito importante que as pessoas tenham, digamos assim, uma consciência alimentar. É consciência. Então te deixa aí ter um minuto a mais para tu mandares algum recado para as pessoas aí que tu acha que seja importantíssimo elas saberem. Ai, mas isso é muito importante. A única coisa que eu digo, pessoal, se cuidem. Nesse momento a gente tem que cuidar da gente para estar cuidando do próximo. Se vocês cuidarem de vocês, já vai estar ajudando todo mundo. Então assim, agora não é mais hora, ainda mais com o nosso inverno, é hora de se cuidar. O que antes era supérfluo agora vira fundamental. Saúde.